Tem dois comentários sobre esses números aí. Primeiro, olhando as séries históricas, as diferenças lá atrás e atuais não são tão grandes assim. Então não vejo uma variação tão grande. O universo Lula, pessoa física, na figura, é mais difícil ainda porque eu me lembro na época do pós-Guerra Fria, quando o pessoal ia fazer a pesquisa em Cuba. Cuba estava numa crise sem precedentes, o pessoal perguntava, e o Fidel? O Fidel continuava com aprovação total, mas como se ele não tivesse relação com a crise do país. Mais ou menos, acho que acontece um pouco isso com o presidente Lula. Ele tem uma resistência, em todos os sentidos se aplica a palavra resistência a ele, né? Inclusive à saúde, né? É uma resistência impressionante. Então ele resiste também nas pesquisas. Ele tem aí, pior que seja, 41%, 42% de aprovação. Quer dizer, se eu fosse pelo meu feeling, teria muito menos. Mas não é. Ele tem ainda, resiste. E posso dizer que acho que tem ainda muita resistência pela frente. O governo já é diferente. O governo já cai bem. Mesmo assim, a diferença das curvas historicamente não é tão grande. Então, eu acho que tem uma questão aí que é muito, muito característica dele. Agora, se é uma tendência, eu não vejo assim, uma tendência de reviravolta tão grande. Eu tenho discutido com amigos que dizem assim, mas os números da economia estão bons. Gente que eu respeito. Falam, como números estão bons? Aí eu elenco ali a questão do orçamento, a bomba relógio da Previdência, os casos de corrupção, a Petrobras, tudo que a gente fala aqui no programa sempre, ele fala assim, pois é, mas o investimento está alto, as reservas estão altas, o crescimento do agro foi 15% esse ano, não adianta dizer que a bomba do agronegócio está vindo daqui a um ano também. Então, tudo mais ou menos parece que ajuda a manter esses números ainda aparentemente bons, entende? Uhum. Então, não sei, é feeling. Não vejo uma tendência de queda do presidente Lula e para o governo um pouco, mas também não vejo com tanta intensidade. Dentro do governo, parece que eles estão um pouco preocupados, Luiz Felipe. Houve até reuniões ali, né? Encomendaram outras pesquisas, ainda não saiu nenhum resultado disso. Mas, enfim, o fato das 3 pesquisas terem dado pelo menos ali uma curva mais para o negativo chamou a atenção de todo mundo aí nessas últimas semanas. Como é que você viu? Bem, com relação às pesquisas, eu concordo com o Lobauer. Eu não confio em pesquisa. E eu acho esses números extremamente exagerados de aprovação. Eu não vejo esses 45%, 49% de aprovação. Se for uma aprovação passiva. Uma aprovação completamente invisível do que nós experimentamos no dia a dia na sociedade e também no parlamento. O parlamento, sobretudo o parlamento da esquerda, aquela minoria que de fato é a base do governo, sempre esteve preocupada. Até na última, logo depois das eleições de 2022, em outubro de 2022, assim que saíram os resultados, a primeira sessão na Câmara já demonstrou uma preocupação muito grande dos deputados. E depois que abriu a legislatura dessa atual, essa preocupação foi monumental, porque eles começaram perdendo avassaladoramente. Então, em termos parlamentares, eles não têm representação. Eles tiveram que comprar essa representação. Então, eles estão sempre acuados. Então, essa preocupação só está está começando a fervilhar. E eu digo que eu não vejo essa popularidade, então eu concordo com a ideia de não confiar nas pesquisas. Agora, se existe alguma aprovação, a gente precisa saber o porquê. E se existe alguma desaprovação, eu adoraria saber o porquê. Porque eu tendo a pensar que a desaprovação cresceu pelas razões erradas. É possível que a desaprovação tenha crescido pelas razões certas, aquelas que a gente discute aqui. A cesta básica está sendo impactada. A previsão de déficit vai ser muito grande. O endividamento subiu. Futuramente o investimento vai cair brutalmente por causa da falta de previsibilidade, etc, etc, etc. Será que é por isso que está tendo desaprovação? Ou será que é aquela desaprovação que, na minha opinião, é uma desaprovação errada,
Ah, não recebi o meu Bolsa Família. Ah, ele trancou aqui, não sei o que, o reajuste de tal setor, de tal setor. Então, é importante a gente saber o porquê a desaprovação aumentou. Por que eu digo isso? Porque o eleitor, o final da conta é saber quem é o eleitor. E o que mais me preocupa, não só como político, mas como cientista político aqui, é avaliar se temos eleitorado capaz de fazer grandes mudanças no país. Ou se temos eleitorado que é sistematicamente comprado a cada ciclo eleitoral através de benesses, Bolsa Família, etc. E qual é o percentual que isso está representado nessas aprovações e desaprovações? E o porquê? Eu acho que esse dado é o fundamental. O qualitativo, né? O qualitativo, exatamente. Então, que o governo está sempre numa tendência de baixo, isso desde a sua eleição. Eu não vi ganho de popularidade em nenhum momento. Muito pelo contrário. Se teve um pico de popularidade, foi nas eleições de outubro de 22 e essa vem caindo consistentemente, só que não tem razões o bastante para gerar aquela ebulição. E aí um outro ponto de discussão, que eu até escrevi um artigo no Gazeta do Povo, é se precisamos de uma crise econômica, como tradicionalmente nós fizemos essa avaliação e conexão entre crise econômica e desemprego e inflação alta e troca de governo. Então, nos Estados Unidos está ao contrário. Você veja lá, tem 3,5% de desemprego, está indo até muito bem, os últimos dados são muito robustos em termos de emprego. A Bolsa estourando todos os quesitos, a economia, ao menos a projeção de todos os bancos é de positivo, mas o governo está mal avaliado e a opinião pública não quer o governo. Por que não quer? Pelas razões certas. Porque ele está errando na política externa, porque ele não está dando essa confiança, está interferindo diretamente na sociedade com políticas sociais agressivas, utópicas, que não tinham antes. E fora a questão de imigração, que também é uma questão que afeta a Europa. Então ele está errando demais. Ao mesmo tempo, não tem crise econômica. E estamos vendo aí uma queda na opinião da opinião pública lá pelas razões certas. Então, fica aqui o destaque para debate. O Jean Turco, o Luiz Felipe trouxe aqui essa questão qualitativa, né? Quando a gente olha os números com mais detalhe, o eleitorado onde o governo piorou mais, né, nessa avaliação é justamente nos mais pobres e lá no Nordeste. Então, existe aí essa diferenciação de onde está vindo essa maior desaprovação. Essa camada mais baixa da sociedade, o que pode ser aí um indício dessas serem as razões, né, de ter perdido algum benefício, algo ali mais ligado a um populismo eleitoral. E estamos em um ano eleitoral. Então, talvez até isso aí acenda ainda mais a vontade desse governo querer gastar com alguma benesse, com alguma coisa para recuperar esse campo, já que o PT tem perdido muitas prefeituras, né, nas últimas eleições, e esse ano é um ano importantíssimo com essas eleições municipais, até projetando já para 2026. Sua avaliação aí desses números consegue ir mais a fundo um pouco em relação a essa variação? Está dentro aí do esperado ou você vê de forma diferente? Olá, boa noite a todos. Olha, também pego com muito cuidado sempre as pesquisas e é bom que vocês mostraram diferentes institutos, porque realmente existem metodologias diferentes com as quais essas pesquisas são feitas, né? Alguns desses institutos erraram feio nas últimas eleições, por exemplo. Então, gostaria de ver aí uma pesquisa, por exemplo, do Instituto Paraná, que diferentemente consegue geralmente se aproximar um pouco mais dos dados reais. Agora, considerando os dados, considerando como se estivessem certos, etc., o que podemos dizer? Primeiro, por ser um ano e pouco mais de governo, por um lado, este 50%, 51%, etc., de aprovação, talvez é muito alto em comparação ao que nós gostaríamos, ao nosso público aqui. Mas por ser um ano e pouco de governo, é relativamente baixo. Geralmente começam neste período ainda com uma porcentagem mais alta, né? Então, se realmente essa tendência continua na mesma direção, pode ser algo perigoso para o governo. Algumas notas interessantes diria que são o seguinte. Primeiro, se não erro, notamos aí que os dados mostram que há uma maior popularidade do presidente Lula em comparação ao próprio governo dele, né?
que era um pouco o contrário do que você estava falando exatamente no caso do governo Bolsonaro, que havia talvez uma rejeição de alguns com a figura de Bolsonaro. Agora, o que acontece o contrário? Por quê? Porque Lula ainda é muito carismático, muito amado no país por uma grande parcela da população. Então, as pessoas às vezes apreciam mais ele que o governo dele. As pessoas mal sabem quem são os componentes do governo dele. As pessoas, por exemplo, como os mesmos petistas falaram, né? Lula é aquele grande estatista que conseguiu fazer engolir aos petistas um tucano de carteirinha como Alckmin, como vice-presidente do PSDB, que depois saiu, etc e tal. Opa, acho que perdemos ali o contato com o Jean Turco, daqui a pouco ele volta para completar o raciocínio. Outro dia eu vi uma reportagem, Luiz Felipe, tratando aí de ano eleitoral, né, e até como a imprensa vem noticiando isso. A gente teve algumas falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação até a operações policiais e tudo mais, né? Mais uma vez a mídia batendo naquela tecla das mortes dos bandidos, né? Que isso estava preocupando a alta letalidade da polícia e que isso seria denunciado na ONU e tudo mais. Ele deu uma resposta ali muito enfática, né? Olha, pode falar com quem quiser, eu tenho gente séria aqui trabalhando e eu não tô nem aí. Aí pegaram esse não tô nem aí e virou uma grande celeuma e tal. Mas acho que as pessoas, essa parte da imprensa ainda não percebe que, no fundo, a população quer isso, né? Gosta disso. E talvez o Lula hoje seja o oposto nessa questão de gosta disso, gosta de segurança. Gosta do governador sendo firme. Sim, exato. Dizendo que, olha, eu vou defender mesmo a população e se o bandido acabar morrendo, faz parte dele não ter seguido a lei, né? Simplificando aqui o raciocínio. E a gente tem o Lula já há algum tempo sendo sempre relacionado, né, ligado a um outro lado que tem mais essa questão dos direitos humanos e tudo mais, e de você ter uma atitude mais branda, né, com os bandidos. Você acha que isso também é um ingrediente que pode ter contribuído aí para essa queda? Pois é, eu espero que sim. Espero que esse é o tipo de desaprovação que eu gostaria de ver, qualitativa. Se por acaso a população está feliz com a atual sensação de insegurança no Brasil. Nos dados mais abertos, esse é o principal problema. Exato. Corrupção e falta de segurança. E em quem está refletindo isso? Porque nós vemos governadores, não só o governador Tarcísio, mas você vê o Caiado, você vê o governador de Santa Catarina e outros governadores que estão vindo ao encontro do desafio de combater o crime organizado, de combater o crime nas ruas. E você vê o governo federal agindo contra, em todos os sentidos, até junto com o judiciário, né, promovendo políticas completamente antagônicas ao que seria a qualidade de entrega de serviço dos policiais nos estados. Uhum. Então, será que a população está fazendo essa distinção entre de quem é de fato o culpado no aumento da insegurança no Brasil? Né? Para mim está óbvio quem é o grande culpado, que é o sistema judiciário, junto com as regras que são criadas, e um fica defendendo as regras do outro. E ficam aplicando essas regras e que são inviáveis para você prestar um bom serviço de segurança. Isso foi tudo criado federalmente, com partidos de esquerda, né, ao longo dos anos. E agora a gente está vendo a maturação disso com juízes que pensam dessa maneira, monocraticamente agindo também a favor do crime organizado. Não é que eles estão agindo contra os policiais, estão fazendo quase que a favor do crime organizado em diversas formas. Enfim, então eu espero que a população esteja caindo de consciência de que isso é um problema e que isso é ruim. E não seja aquela desaprovação, porque eu não recebi o meu reajuste, eu não recebi o meu Bolsa Família. Sim. Então é isso que eu espero ver. Agora, que de fato isso afeta a função primordial do Estado, na sua fundação, é segurança. Senão não há por que ter um Estado. Você organiza outra coisa, né? Então, na fundação, a segurança ela é primordial. Se não consegue entregar nem isso, e até isso eles estão relativizando, estão minando,
você fica um país sem Estado, um país sem fronteira, um país praticamente não precisa de Estado. Né? Então, serve para que o Estado? Ficar pagando, teu tributo ficar pagando toda essa segurança e ela não consegue ser aplicada. Né? Grande pergunta. Perfeito. Retomamos com o Jean Turco, então. Vamos passar a palavra para ele finalizar ali o raciocínio. Se olha, obrigado, desculpem pela conexão. Assim, rapidamente, as pessoas votam pela campanha eleitoral, pelas intenções. As pessoas não votam pelas ações concretas. Então, o que está acontecendo é que, obviamente, na campanha eleitoral todo mundo é bonito, todo mundo sai lindo na fotografia, e todo mundo está cheio de boas intenções, especialmente este lado político, que enquanto a supostas boas intenções, quer ajudar os pobres, quer ajudar as mulheres, quer ajudar os índios, quer ajudar as crianças, os velhinhos, etc. Então, é um discurso muito lindo. Quando depois vê isso na prática, como funciona, as pessoas não estão gostando. Tanto das declarações, das falas dele, que assim, cada evento do qual participa só tem pérolas absurdas, etc., quanto das ações. As pessoas não gostaram do posicionamento do Brasil na política externa, no caso de Israel, as pessoas não gostaram das nomeações no STF, as pessoas não estão gostando do que está acontecendo nas empresas estatais. Então as pessoas estão vendo gradualmente, isso pode realmente significar uma tendência neste sentido. Então tá aí o primeiro gráfico, a gente vê as duas linhas se aproximando, né? A linha de cima, a linha azul, é a imagem positiva do presidente Lula. Então é uma avaliação que chegou agora a 46%, né, de aprovação do trabalho do presidente Lula, com uma reprovação, uma aprovação de 51 a 46, né? Permanece ali uma maioria aprovando o governo Lula, o presidente Lula, melhor dizendo, mas a gente fala, né, como diz aí no jargão das pesquisas, né, a boca do jacaré está fechando, 51 a 46. Depois, agora sim, vamos ver o governo, ainda na pesquisa Quest. Vamos ver a avaliação do governo como um todo. Uma coisa é a figura do presidente, né? Na época do Bolsonaro eles falavam muito isso. Não gosto muito da imagem do presidente, mas ele tem ministérios técnicos, o governo em si é profissional e tudo mais, então há uma diferença entre uma avaliação e outra. No caso do Lula, tá mais parelha aí a avaliação. Então você tem o governo Lula avaliado como positivo para 35% das pessoas e 34%, ou seja, um empate técnico, avaliando negativamente. Você viu aí que o jacaré, nesse caso, já fechou a boca. Tá 35 a 34, então, na pesquisa Quest. Mudando agora para o Instituto Atlas Intel. Novamente, primeiro vamos falar do presidente Lula. Também aí o jacaré com a boca fechada. Então, ele está com 47% de pessoas aprovando o seu trabalho e 46%, mais uma vez, é o empate, dizendo que não aprova o presidente. Em relação ao governo Lula, aqui temos uma situação já em que a boca do jacaré se inverteu. Apenas 38% das pessoas avaliam o governo de forma positiva e 41% dizem que não aprovam, que são contra aí as medidas do governo. Então, nesse caso aqui, o negativo superou o positivo. Para a gente fechar essa salada de números, temos aqui a pesquisa da IPEC. IPEC que durante as pesquisas eleitorais sempre era o mais favorável ao Lula, né? A gente acompanhava lá as diferentes projeções de votos e o IPEC era sempre o que tinha ali uma tendência a ter números melhores para o PT em geral. Nesse caso aqui também a tendência de queda confirmada. Lula aparece com 49% de positivo a 45% contra, né? 45% desaprovando o governo Lula. E aqui eu queria chamar a atenção, a gente viu os outros gráficos, né? Não sei se aqui a semiótica quer dizer alguma coisa, depois o pessoal aqui pode comentar, que é da ciência política, mas essa pesquisa aí que foi divulgada no G1, né, no site da Globo, ela traz umas cores um pouco diferentes. Então você não tem o vermelho e o azul, ou o vermelho e o verde, né? Você tem o vermelho que estaria aumentando em preto. Eu não sei se foi de propósito ou se é sem querer, mas a gente não vê a parte ruim com o vermelho ali aumentando. Enfim, 49 a 45 ainda positiva a aprovação do Lula. E em relação ao governo, que é o último gráfico, vamos olhar, também jacaré com a boca fechada, empate técnico, 33 positivo a 32 negativo. As datas dessas pesquisas, acho que essa informação é importante também,
A primeira, que foi a da Quest, ela terminou no dia 27 de fevereiro, ou seja, pós aquela manifestação que ocorreu aqui na Avenida Paulista, de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, que foi no dia 25. Então, essa pesquisa da Quest foi de 24 na véspera até o dia 27, pegando o pós-manifestação. E as outras duas pesquisas terminando no dia 5 de março, ou seja, mais recente, então, esse quadro aí, essa fotografia da avaliação.